Orar? Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que o Teu Santo Espírito conduza a explanação da Tua palavra. Pois, como diz a Tua palavra, a letra mata, mas é o Teu Espírito que traz vida a ela, que traz entendimento, que traz ensino, que traz exortação, que traz salvação a nós. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, que através dela tudo se fez, tudo se tornou vida, não somente na terra, mas sobre nós. E Te agradecemos, Pai, porque Teu Filho amado é esta palavra viva em nossos corações. Em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Pode se assentar, amada igreja. O título da mensagem é Tempestades. Quem gosta? Salmo 107, pertinho do 105 ali, que a Cidinha fez a abertura, né? 107, de 21 a 31. Vamos ver. Salmo 107, do versículo 21 ao 31. Diz assim: Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, e os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas atribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Interessante que o autor do Salmo descreveu profeticamente o que Jesus fez no Mar da Galileia, por vezes, né? Não é interessante isso? Tempestade, quem gosta delas? Mas é interessante que tempestades ocorrerão em nossas vidas de três formas. Há as tempestades malignas, há aquelas tempestades naturais, e há as tempestades divinas, vindas do Senhor. Nós não gostamos de tempestades, mas estamos sujeitos a elas. Acho que a palavra de Deus está nos mostrando muitas vezes, né, o que o próprio Deus faz e permite que aconteça, né? Ele envia tempestades, mas também permite que elas venham. Mas também a mesma palavra diz que Ele intervém nas tempestades e o próprio Deus nos livra das tempestades. É interessante que no Salmo 107, o versículo 25 diz que Deus faz vir a tempestade, mas no versículo 29, é Ele mesmo que nos livra delas. Então, é assim que Deus faz, é assim que acontece na terra. Mas é interessante a gente ver três coisas também. E são três frases assertivas. As tempestades ocorrerão em nossas vidas. É inevitável. Elas acontecerão. Há os três tipos de tempestades diferentes que eu já mencionei aqui. As malignas, as tempestades naturais e as tempestades divinas. E também o terceiro item é como lidar com essas tempestades. Então, a gente vai correr um pouquinho aqui na palavra sobre os fatos, alguns fatos onde as tempestades ocorrem, né? E a gente vai falar em Lucas 6,47. As tempestades ocorrem para o ser humano. 47, está aqui. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Jesus falando, hein?
É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre ela, sobre a rocha. E vindo a enchente, e arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, a tempestade vem para os dois. Afinal de contas, um rio invade uma casa quando ele está demasiadamente cheio. E se ele está demasiadamente cheio, é porque houve tempestade. Virá sobre os dois. Sem dúvida que virá sobre os dois. A verdade é que as tempestades virão. Os dois sofrem a mesma tempestade. O que construiu sobre a casa, sobre a rocha, resistiu. O que construiu sobre uma terra sem alicerce, não resistiu. O que garantirá a nossa sobrevivência às tempestades é a profundidade do alicerce. E a profundidade do alicerce é a profundidade de relacionamento com Deus. A profundidade em que permitimos que a palavra alcance o alicerce do nosso coração e faça firmeza, façam com que na hora da dificuldade a gente não desista, a gente não se desespere tanto, não fique ansioso demais, não é verdade? Então, as tempestades ocorrerão, tanto para um quanto para outro. Mas é muito bom ver que em Isaías 43:2 é dito assim, o Senhor diz, né? Ó filho de Jacó, ó Israel, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, versículo 3 do 43 de Isaías. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, quer dizer, as tempestades ocorrerão. Não há como evitá-las, né? O Senhor quer nos proteger em meio às dificuldades. Ele quer nos ensinar. O Senhor não quer que fiquemos desanimados. As tempestades muitas vezes são para o nosso bem, né? Lá João 16:33, Jesus também dá essa exortação, né? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então venceremos através deles também. O primeiro item é esse. As tempestades virão, não há como evitá-las, não há como fugir delas, mas há como passar por elas, obedecendo a esse princípio que o Senhor determina, que nós alicercemos nosso coração na palavra, que nós alicercemos as nossas convicções, as nossas emoções, a nossa razão na palavra dele. Marcos 4:35 vai falar sobre os diferentes tipos de tempestades. Ele vai elencar a tempestade maligna. Vamos dar uma lidinha em Marcos 4:35, é só voltar um pouquinho para trás aí. 4:35 ao 41. Uma tempestade se aproxima dos discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Jesus foi com os discípulos nesse barco, para atravessar o mar da Galileia. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava à popa dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma tempestade acometeu os discípulos do seu barco no mar da Galileia, e o Senhor os livrou. É interessante ver que essa tempestade é maligna. Quando eles chegam no outro lado da Galileia, com quem Jesus e os discípulos deparam? Com o endemoniado de Gadareno, ou Gesareno em outras traduções. Um endemoniado que tinha uma legião de demônios. Uma legião compara-se a 500 homens. Ele tinha
pelo menos 500 demônios nele. Não importa isso, ele não estava bem, ele estava perdido, o Senhor vai lá e o liberta. Isso nos faz crer que essa tempestade é maligna, apesar de a palavra não deixar claro que tipo de tempestade é. Mas a verdade é que se essa tempestade fosse mandada pelo Senhor, Jesus, o Filho, não iria contra e faria resistência contra o Pai. Não é verdade? A tempestade poderia ser um fato natural, já que o Mar da Galileia sofre esse canal de ventos e é açoitado muitas vezes por esses ventos, e é normal o Mar da Galileia haver esses tipos de tempestades. É um grande deserto, Israel, também ali o choque entre o ar frio e o ar quente ocorre muitas vezes, então é normal. Só que é interessante a gente ver isso, que havia ali um propósito de Jesus atravessar o Mar da Galileia, tanto que ele vai, liberta aquela pessoa e retorna, ele não fica. No versículo 18, no capítulo 15, diz aqui que o discípulo quis ficar com ele. Senhor, deixa que eu te siga. Ele fala, não, volte à tua família e diga o que o Senhor fez com a tua vida. E ele retorna. Isso é colocado, versículo 18, capítulo 5. Então, é interessante o comentário aqui a ser colocado, né? Provavelmente, quando Jesus se encaminha para a direção do Gadareno, o reino espiritual das trevas, percebendo o que poderia acontecer, ofereceu resistência. Se a tempestade foi maligna ou somente um evento natural, não podemos afirmar com toda certeza, mas podemos dizer que havia todo motivo para que o reino das trevas criasse oposição, como várias vezes vamos ver na Bíblia, como várias vezes vamos enfrentar em nossa vida. Então, é necessário a gente fazer essa pergunta, pai, essa tempestade que está ocorrendo, o Senhor está permitindo? Ela é natural por causa do meio em que eu estou? Ou ela é maligna, o inimigo está oferecendo ela contra mim para tentar barrar a minha investida em favor do Evangelho? 1 Tessalonicenses, né? Paulo fala isso, né? Capítulo 2, versículo 18. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma ou duas vezes, mas Satanás fez oposição no meu caminho. Satanás barrou o meu caminho. Paulo coloca isso com discernimento. Daniel também, quando orava, né? 10, 13, disse, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso o anjo falando a Daniel, né? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então, que existe uma tempestade maligna tentando barrar a nossa vida, sim, ela existe. Temos que pedir a Deus discernimento para saber como nos livrar dela. Nas diferenças de tempestades, nós temos a tempestade natural, né? Mateus 14, 22. No 14, 22 aqui, ó. Diferente, naquela primeira, Jesus entra no barco com os discípulos, caminha, dorme no barco, ocorre a tempestade e ele nos livra. Nessa aqui, Jesus determina aos discípulos, peguem o barco, atravessem a Galileia e eu irei depois, vou orar. E os discípulos resistem. 14, 22, vamos ver aqui. Vamos ler um pedaço aqui para a gente situar essa questão. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Em caindo a tarde, fechou-se o dia, às 18 horas, ia começar outro dia, porque o dia não começa às 0 horas, como no nosso calendário. No calendário judaico, começa às 18 horas. Ok? Então, já era começo de noite. É interessante, normalmente não vemos, na maioria das passagens bíblicas, dificuldades por parte dos discípulos em obedecer a Jesus. Mas ali Jesus compeliu, o verbo compelir é forçou, obrigou, determinou que fosse assim. Os discípulos eram pescadores experientes e, analisando o clima, eles sabiam que haveria uma tempestade. Eles sabiam que haveria problemas para atravessar o Mar da Galileia no começo da noite. É onde a maré sobe mais. Isso na água salgada. Mar da Galileia é água doce.
Não existe maré, no entanto, não sobe, mas existe turbulência nessas águas, porque por isso que chamava Mar da Galileia. Na verdade, a Galileia é um lago enorme. Só que ele é tão grande que o pessoal chamava de Mar da Galileia, que nem o Rio Amazonas. Você deve ter ido ali, né, Deise? E visto aquele mar enorme, você não enxerga quase a outra borda de tanta água que existe. É enorme. É onda, existem ondas. Eles sabiam disso. Eles sabiam. Qual o motivo da hesitação, então, né? Eles sabem enfrentar uma tempestade, são pescadores experientes. E estavam temendo, mas obedeceram a Jesus e seguiram. E Jesus foi orar. Vamos ler aqui mais um pedacinho aqui? Entretanto, versículo 24 do 14, entretanto o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã, essa é a quarta vigília, ou seja, eles saíram no começo da noite, às 18, isso eram mais de 3 horas da madrugada, ou seja, eles já estavam há pelo menos 9 horas tentando atravessar o mar da Galileia. E foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, estende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, deixa que eu vá ter contigo. E Jesus disse, né? Resumindo aqui o texto, sim, venha. E Pedro caminhava firmemente na direção de Jesus. Porém, quando ele viu o tamanho das ondas, temeu e começou a afundar. Mas Jesus veio, resgatou-lhe pela mão e disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? Sabe o que a gente aprende com isso? Essa é a tempestade natural. Você passa pela vida, muitas vezes a gente tem medo de determinadas coisas que nós temos que fazer, mas nós temos que fazer. Nós sabemos a dificuldade, nós sabemos quanto aquilo vai ser cansativo, mas nós temos que fazer, e nós fazemos. Só que o Senhor nos resgata, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos anima. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas eles estão vendo Jesus vir sobre as águas e eles estão temendo, depois de 9 horas remando, cansado, desgastado, com medo de morrer naquelas águas. Quem de nós não temeria? Não ficaria com o pensamento alterado, reflexos bem diminuídos, já não acreditando muito se Deus ia permitir que você visse a luz do próximo dia. No entanto, Jesus vem, os resgata e mostra, eu não te livro só do maligno, eu te livro até dos fenômenos da terra, que ocorrem e vão acontecer inevitavelmente para você. Acho lindo isso, esse momento de revigoramento que Jesus traz, né? Eu fiquei pensando assim, porque eu tive dias tribulosos essa semana, a nível espiritual, e quando eu pensei assim, falei, poxa pai, 9 horas ali, é como uma opressão maligna sobre a gente. Ele falou, filho, tem gente sofrendo muito mais e não desistiu de mim. Mas às vezes é necessário que eu assim permita que ocorra, porque aí você aprende a valorizar mais aquilo que eu venho fazendo na sua vida todos os dias. Porque nossa mente é falha, nosso coração é enganoso e a gente se esquece facilmente das belezas, das maravilhas de Deus. Por isso que o Salmo 105 fala, rendei graças ao Senhor e aos seus feitos. Por isso que o Salmo 107, eu não combinei com a Cidinha, Cidinha, fala o Salmo 105 porque você me ajuda, não é assim? Imagina, de forma alguma, como fazer isso, é um pecado. Ela mesma trouxe o Salmo 105 sobre as graças, as glórias de Deus. E aí Deus me leva para esse Salmo, me leva para esse momento. Olha como o Senhor cuida da sua palavra e dos seus para que tudo se conclua da forma como Ele quer, porque Ele é o Senhor, Ele sabe tudo que é necessário para nós. O Senhor nos incentiva a confiar, a ter ânimo, pois o Senhor nos socorre em nossas dificuldades e perigos. Falamos da tempestade maligna, falamos da tempestade natural, agora vamos falar um pouquinho sobre a tempestade divina, aquela provocada pelo próprio Senhor, ou, se alguém não gostar dessa frase, permitida pelo Senhor. Jonas 1:4. E em Jonas 1:4 é dito assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Está dito aqui, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Um forte vento. Ele faz assim, só com o minguinho, assim, e o mar já ergue. Ou ele precisa soprar.
Interessante que em Gênesis fala assim, né? Deus soprou fôlego de vida sobre Adão e ele se tornou alma vivente. Olha que lindo. Aqui só diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Que navio é esse? O navio onde Jonas entrou não querendo obedecer ao Senhor porque tinha medo que Nínive o matasse, que os filisteus, a hora que ele chegasse lá e falasse sobre Deus, o matasse. Falou, não vou, tomou um barquinho para Jope, ó, vou lá para Tarsis, lá do outro lado. Pelo menos 1.500 quilômetros longe de onde ele deveria ir, Tarsis. Mas o Senhor, a palavra de Deus traz claramente e classifica essa tempestade como vinda dele. Jonas resiste e reluta em cumprir a vontade de Deus, de forma deliberada. Cara, imagina, foi um momento de fraqueza, ele hesitou e de repente se arrependeu. Versículo 14 e 16, vamos ver se ele se arrependeu aqui, ó. Ele pode ter se arrependido, mas uma coisa ele fez, ele se arrependeu e admitiu o erro. Ele disse, então clamaram ao Senhor, sim, esse aqui é a oração. Um pouquinho antes aqui, ó, você quer ver no versículo 10? Então os homens ficaram possuídos de grande temor aqui, no 9. E que do povo és tu? Ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. O próprio Jonas falou, eu não obedeci ao Senhor, estou nesse barco aqui, essa tempestade aqui é porque o Senhor quer que eu obedeça. E eu não obedeci, eu não tive coragem, eu não quero, os filisteus são cruéis, eles vão me assassinar. Ele estava com medo, ele não queria. E talvez até julgando, dizendo que ele não merecia salvação em Nínive. Mas é o Senhor quem decide. E é interessante que os homens do barco oram assim, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamo-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Que oração que eles fizeram, e lançaram Jonas ao mar, e o mar se acalmou. Essa é a diferença da tempestade maligna, da tempestade natural, para a tempestade que Deus provoca em nossas vidas. Quando nos voltamos a obedecê-lo de imediato, se estabelece paz na nossa vida e no nosso coração. Não obstante as consequências do pecado que cometemos, aquela consequência iremos ter que trabalhá-la. Mas sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a paz volta, porque simplesmente voltamos a obedecer. Quando eu falo nós, o ser humano como um todo, tá? Não aqui julgando ninguém de forma alguma. Essa palavra vem para mim, mostrando primeiro para mim, filho, é assim que eu quero que você faça, porque assim vai ser melhor para a tua vida, você vai sofrer menos. Essas tempestades só surgem quando se opõem ao propósito de Deus, e normalmente se resolvem quando a oposição passa. Existem pessoas que enfrentam verdadeiras tempestades na vida, elas deixam de admitir a causa de seus problemas, se rebelando ao comando de Deus, atropelando princípios bíblicos, e assim gerando consequências ruins para a própria vida. É normal, né? Não, isso... Tudo bem, a palavra de Deus diz isso, mas eu vou fazer mais ou menos assim. Está atropelando o princípio bíblico, vai gerar consequência. Se não for algo muito grave, consequência pequena. Se for algo grave, consequência enormes, e ruins. Nem toda tempestade é consequência de nossa desobediência, mas nossa desobediência atrairá tempestades para a nossa vida. Nem toda tempestade é consequência de desobediência, por isso que nós falamos, existe tempestade maligna, o inimigo está se opondo contra nós, existe tempestade natural, você está num planeta sujeito a tempestades naturais. Agora, nossa desobediência trará a tempestade vinda de Deus para nos corrigir, assim como o pai e a mãe dão um belo tapa na bunda ardido quando a gente insiste em desobedecê-lo. Ou, no caso, fica de castigo,
seja lá qual for a disciplina necessária. Quem nunca apanhou, né, Vivi? Ah, e aí eu apanhei, eu era teimosinho, eu era sapeca. Mas, enfim, nossa desobediência atrairá tempestades como consequência. Salmos 95, 8 diz assim: não endureçais o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquela em Massá no deserto, né? Quando o povo hebreu se revoltou por estar no deserto, com sede, com fome, mesmo o Senhor tratando ali, o povo se rebelava, e muitos até conspiraram contra Moisés para tirar ele da liderança. Só que a terra abriu, Moisés falou: beleza, amanhã vamos definir quem vai ser o líder, se será eu ou será vocês, né? E o Senhor decidirá isso. No dia seguinte que eles se reuniram, o mar abriu, a terra abriu, e aqueles rebeldes, né, que queriam conspirar contra a obra que Deus estava fazendo através de Moisés, pereceram. E aqueles que se arrependeram, seguiram com Moisés os 40 anos. Enfim, essas são as 3 tempestades com qual estamos lidando. Então, 3 assertivas iniciais: as tempestades acontecerão em nossa vida. Existem 3 tipos de tempestade: a maligna, a natural e aquela vinda do Senhor. Como lidar com elas? Na tempestade maligna, você tem a palavra do Senhor, a espada do Espírito, a autoridade de Jesus sobre a tua vida para repelir. Ah, Carlos, mas se o servo de Deus está em pecado, o Senhor nos resgata quando nos arrependemos. Mas aqui a tempestade maligna é oferecida não para as pessoas que pecam, essas que estão desobedecendo o Senhor, é o Senhor quem cobra delas para que elas voltem ao caminho. A tempestade maligna vem porque representamos o Senhor na terra, queremos falar das maravilhas de Deus e da capacidade total que Deus tem de salvar, libertar, curar e promover vida em abundância. Então o inimigo oferecerá resistência para essa maligna tempestade, e nós oferecemos a ele a autoridade do nome de Jesus, rejeitando, repreendendo e firmando posição conforme o Senhor nos ensina em sua palavra. Para as tempestades naturais, diante da dificuldade da vida, eu lanço aqui mão do Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis refrigério para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. É o Senhor, te resgatará como resgatou Pedro das águas turbulentas daquele mar da Galileia, alta madrugada. Mesmo você na dificuldade ali, você clamando ao Senhor, o Senhor te resgatará sempre. Amém? E na tempestade divina, sujeição e conserto com o Senhor. Se na tempestade maligna resistimos na autoridade do nome de Jesus, na natural nós temos que ter fé e bom ânimo, na divina nós temos que ter sujeição e conserto com Deus. Temos que reconhecer, né? Devemos buscar o Senhor em submissão e humildade, para entender o que deve ser mudado em nós, a fim de obedecermos ao propósito do Senhor em nossa vida. Se nós conseguirmos e perguntarmos para Deus: Pai, por que isso está me ocorrendo? Eu estou desobedecendo ao Senhor, então me corrija, me ajuda. Pai, por que isso está ocorrendo? É natural? Então salve-me, resgata-me. Pai, por que isso está ocorrendo? É o inimigo se opondo contra mim? Vou marcar posição, então. Vou determinar como filho do Senhor e vou marcar autoridade no nome de Jesus. Vou rejeitar, vou expulsar e vou determinar a bênção sobre a minha vida. Que possamos, à semelhança do salmista, se alegrar na bonança, como diz o versículo 30, né? E no versículo 31 também, mas também render graças ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que assim seja sobre a nossa vida. Enfrentar as tempestades será inevitável, mas quando conseguimos identificar a diferença delas, conseguimos reagir melhor, ganhamos confiança, o Senhor nos alicerça a fé, e assim a gente pode prosseguir e vencer as dificuldades da vida até que Ele venha. Amém? Quer se colocar em pé, igreja?
Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos, Pai, porque quem gosta de tempestades? Mas, na verdade, muitas vezes nós precisamos enfrentá-las para entender nossa posição, para entender que o Senhor nos socorre e para entender o que o Senhor nos permite e o que o Senhor não nos permite. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude na nossa caminhada. Pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender que, apesar de nenhum ser humano gostar da dor, muitas vezes ela é necessária para o nosso aprendizado, muitas vezes é necessária para que nós possamos valorizar o que temos e aonde estamos e aonde chegamos, muitas vezes é necessária para que nós possamos alinhar nossos pensamentos e nossos sonhos de acordo com os teus. E assim, Pai, estar te agradando em tudo aquilo que o Senhor quer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém.